Audiobook do livro Assuma o Comando da Sua Vida. Do autor, Samuel Adonai. Prefácio. Por que uma pessoa vive alegre e próspera e a outra pobre e sofredora? Por que uma pessoa vive feliz e plena enquanto outra vive deprimida e nem consegue sair da cama? Por que uma está assustada e ansiosa e a outra plena de fé e confiança? Por que uma pessoa só enxerga o lado negativo de tudo e a outra vive em estado transbordante de esperança? Por que uma tem uma casa bela e luxuosa, enquanto a outra leva uma existência humilde, de escassez num barraco de madeira? Por que algumas pessoas experimentam um grande sucesso na vida e outras só acumulam fracassos? Por que determinada pessoa é um gênio no trabalho enquanto outra passa a vida penosamente trabalhando, mas não consegue realizar coisa alguma que sonhou? Por que alguns são cheios de energia e disposição desfrutando de boa saúde física e emocional enquanto outros não? Por que tantas pessoas bondosas, religiosas, sofrem na mente e no corpo os tormentos infernais do medo, da culpa e da ganância? Por que tantas pessoas tidas como imorais têm sucesso, prosperam e desfrutam uma saúde radiante? Por que uma pessoa tem um casamento feliz e outra só é atraída a relacionamentos abusivos e infelizes? Haverá respostas a estas perguntas? Existem, e estas respostas estão no processo de formação e funcionamento de nossa mentalidade e crenças que nos governam. Você se identificou com algumas destas perguntas acima? A boa notícia é que você pode mudar a sua vida, bastando apenas estudar os princípios universais que ensinarem nesta obra, como por exemplo o princípio antigo contido no conselho do apóstolo Paulo: transformai-vos, pela renovação de vossa mente, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. A mente é o terreno fértil onde nascem nossas crenças e a vontade de Deus é que você seja tudo o que pode ser. Que você viva a essência da sua verdadeira identidade e seu propósito. Felicidade e sucesso são coisas diferentes, mas que formam uma vida abundante e plena. E há princípios eternos e universais que te levam a esta vida plena. Há um homem, um personagem bíblico de nome José, que tem chamado a minha atenção nos últimos tempos. Você deve conhecer a história bíblica deste jovem, narrada a partir de Gênesis 37. Filho mais novo entre 12 irmãos, que fora traído e vendido como escravo pelos próprios irmãos e dado como morto diante de seu pai, Jacó. Usaremos a história de José para ilustrar diversos conceitos que apresentaremos a você, caro leitor, durante nossa jornada de aprendizagem em busca das 7 chaves para construir uma vida abundante. José foi um homem que governou a si mesmo, e a despeito das condições desfavoráveis ele reescreveu sua história e mudou o seu destino, vivendo princípios eternos e universais criados por Deus, que permitem que as bênçãos divinas sejam a resposta a todo aquele que cumpre tais princípios. O pai de José, sendo já velho, teve um filho. Só quem nunca conheceu um pai já velho tendo um filho, não conhece o resultado disto. É muito mais paparicado, tem mais liberdade de brincadeiras e palavras com o pai. Já que o mesmo está com paciência, sem a correria para ganhar a vida, gozando de certa estabilidade e uma vida tranquila, como filhos mais velhos já encaminhados e adultos. Assim, José, com cerca de 17 anos, o caçula da casa e tendo mais intimidade com o pai, passa a falar ao mesmo, o que os irmãos mais velhos fazem escondidos, até para conquistar uma confiança maior e por obediência, pois o pai não confiava plenamente nos mais velhos, como confiava em José. José trazia a seu pai más notícias a respeito deles. Gênesis 37:2b. Jacó cometeu um erro gravíssimo que, se qualquer um de nós o cometermos, teremos um resultado desagradável: ter preferência por um filho. Isso gera na família um sentimento de vazio, discórdia e competição desnecessária em casa. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no, e não lhe podiam falar pacificamente. VV 3-4, para complicar ainda mais, a mãe de José era a amada de Jacó. A cabeça dos outros filhos não dava conta de resolver isso dentro em si. O garoto não precisava aprender serviços pesados como os irmãos. Era o filho da velhice de Jacó, tido como um milagre, e, portanto, tratado de modo especial entre todos os filhos. José crescia na presença de seu pai, aprendendo sobre sua história, sobre a fé de seus antepassados diretamente com seu pai Jacó, que lhe deu uma roupa especial, uma túnica colorida de mangas compridas. Junto a isto podemos imaginar que deveriam ouvir o pai falar da mãe de José de uma forma muito especial, e por certo despertava ciúmes dentro de casa. Porém, enquanto seus irmãos gastavam o tempo enrolando o pai no serviço e trabalhando de mau grado no próprio negócio da família e se dedicavam à bebedeira e a mulheres, José crescia diferente.
José estava sendo preparado para ser mais que um simples pastor de ovelhas no deserto. Ele estava sendo preparado para ser um líder, um homem temente a Deus e que busca viver o seu propósito. Quando seu pai lhe confecciona um manto especial e põe em seus ombros, ele estava inconscientemente vestindo a mentalidade da liderança, do governo mais difícil de todos. O governo, o domínio de si mesmo. Mas, não se faz diamante sem pressão. Armados de uma ira insana, os irmãos de José premeditam a traição contra ele. O amarram, jogam-no num poço e depois o vendem a uma caravana de escravos que se dirigia ao Egito. Tomam a túnica de José, feita com todo carinho por seu velho pai Jacó, a sujam de sangue de cordeiro e a apresentam ao pai dizendo: José foi devorado por feras, e só restou sua capa. Assim, começa a odisseia do jovem José que fora parar no Egito, vendido como escravo, tendo apenas cerca de 17 anos de idade. Longe de seu pai, traído pelos irmãos, sem sua liberdade e escravo vendido a trabalhos braçais e brutais. Como você acha que ficou a mente deste jovem? Como ficaria a sua? Como está sua mente hoje diante de seus problemas? José nos ensina que não há nada mais poderoso do que um homem determinado a viver seu propósito na terra, e este é o princípio universal para se construir uma vida abundante. Quando usamos aqui o conceito de vida abundante, me refiro a viver nesta terra de forma deliberada e consciente uma existência acima da média, e isto só é possível quando se busca desenvolver a habilidade de dominar a si próprio. Viver o propósito aqui é viver de propósito. É ser maior que a condição, é criar sua via abundante a partir de sua mente. Lemos em Provérbios 16,32, melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Quando os irmãos de José resolvem acabar com aquela situação, não era nenhum sentimento novo no pedaço. Era um sentimento que temos oculto em nossos corações. Quando lemos sua história, nos tornamos juízes de seus irmãos. Achamos um absurdo o que desejaram fazer-lhe. Mas, pense no que sentiríamos se isso fosse em nossa família. Não duvido o que sentiríamos o mesmo sentimento escondido em nossos corações. José é traído por seus irmãos e vendido como uma mercadoria qualquer a mercadores de pessoas, daí começa uma história de superação. Vendido pelos próprios irmãos como um escravo, ele vai parar no Egito, como servo do egípcio Potifar, comandante da guarda. Tudo que ele se dispôs a aprender com o pai e a mãe serviu-lhe de serviço na casa real. Conta-nos a Bíblia que em tudo José demonstrava-se acima da média, chamando a atenção de todos. José aprendeu a governar sobre suas emoções, mesmo em condições adversas. Como diz um velho ditado, mar calmo não faz um bom marinheiro. Foi ali, vendido, humilhado, traído pelos irmãos, sozinho, longe de sua casa e de seu pai que José foi confrontado pela dura realidade e escolheu viver de cabeça erguida, adotando uma atitude mental abundante, e todos a seu redor ficam maravilhados com a luz que irradiava dos atos e vida daquele jovem hebreu. Ele escolheu ser acima da média. O texto bíblico conta que José era um homem formoso, Gênesis 39:6, mas era muito inteligente também, afinal, Potifar entrega em suas mãos tudo o que tinha. Porém, esqueceu da mulher que havia em sua casa. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José, e lhe disse: Deita-te comigo. VV 7. Imagino o quanto José deve ter recebido de propostas e cantadas sensuais, palavras macias, ofertas de dinheiro, bens e delícias. Esta é a parte em que mais ele foi provado. Para um jovem bonito, inteligente sem os pais por perto, sem apoio da família, não cometer a loucura de se entregar aos desejos da carne não é algo fácil. Porém, José também aprendeu a governar sobre a sua sexualidade. Sob falsa acusação de assédio sexual, José é lançado na prisão, porém, diz o texto bíblico, Gênesis 39, que José tinha as chaves da prisão. Ele governava sobre suas emoções e sobre seus relacionamentos e se torna homem de confiança do carcereiro, e José passa a governar na prisão. E é lá que ele constrói relacionamentos. Ele conhece o padeiro e o copeiro reais, e os ajuda interpretando os sonhos atormentadores de ambos, porque José também governava sobre sua espiritualidade e mantinha um relacionamento profundo com Deus. E lá na frente, esta amizade irá levá-lo ao palácio e ao governo do Egito, porque José também se mostrou um excelente governador das finanças e mudou o destino de todo o Egito e também de todo o seu povo. E ele saiu de escravo a governador de todo o Egito porque aprendeu a dominar uma importante chave desde cedo, dominar o poder da ação. Assim como José, você também pode aprender o governo de si mesmo, através das 7 chaves que irei te ensinar neste livro, que te ajudarão a construir vida abundante que você deseja. Capítulo 1 para 1. Chave.
Dominando sobre as emoções. Nos últimos tempos muito se tem falado sobre saúde emocional e sobre inteligência emocional, porém por um viés de doença e de escassez. Porém, venho abordar o assunto aqui não como um tratamento de sintomas, mas sim como um treinamento que ataca as causas da mediocridade, que nos convoca a assumir a postura proativa de alguém que nasceu e foi criado para governar sobre a própria vida, incluindo governar sobre as próprias emoções. Governar as emoções só é possível com a busca pelo desenvolvimento de nossa inteligência emocional, que é um dos principais fatores responsáveis pelos nossos resultados na vida, inclusive pela nossa saúde mental e física. Embora tenhamos muito material sobre o assunto, a maior parte das pessoas são ignorantes emocionais, elas não compreendem as próprias emoções e muito menos sabem como gerenciá-las. Na verdade, não é possível gerenciar uma emoção, não somos donos dela. As emoções são inconscientes, automáticas e puro reflexo de nosso sistema nervoso central. Porém, quando nos tornamos conscientes das emoções que nos afloram, elas se transformam em sentimentos, que por sua vez resultam em nossos comportamentos e hábitos. Mas é possível fazer a gestão indireta das emoções, através da gestão de nossos comportamentos e fisiologia. Não somos capazes de evitar a emoção da ira, mas podemos deixar de agir ou responder no momento da ira. Se eu tenho consciência que a emoção quando eclode me rouba a sensatez, eu posso treinar a minha mente e exercitá-la a não tomar decisões neste momento de emoção. Por causa disso, a importância de se desenvolver o quociente de inteligência emocional. Ter consciência de nossas emoções e controlar os comportamentos resultantes desses sentimentos nos ajudam a desenvolver a habilidade de considerar diferentes soluções para uma situação ou problema, levando-nos a melhores decisões. Nossas emoções são importantes sinais de como devemos agir. Aqueles que sabem regular de forma eficaz as emoções negativas, são mais capazes de tolerar frustrações e, consequentemente, superá-las. Frustrações são parte da vida e o desenvolvimento social e emocional traz ferramentas para lidar com elas. Pessoas emocionalmente inteligentes têm mais facilidade de identificar as emoções dos outros e ajudá-los quando precisam. Por exemplo, crianças empaticas têm menos propensão a fazer bullying e mais chances de defender um colega que esteja sofrendo bullying. Saber ouvir o outro e se colocar no lugar do outro é uma das principais habilidades que precisamos desenvolver para lidar em um mundo cada vez mais diversificado. Aqueles com inteligência emocional desenvolvida também tendem a ter relações sociais mais satisfatórias, de melhor qualidade e mais duradouras. O índice de divórcio, por exemplo, é reduzido em pessoas que passaram por uma intervenção de desenvolvimento social e emocional, como por exemplo, ler livros como este e participar de treinamento em desenvolvimento pessoal. A UTOIMAGEM para iniciar a sua jornada no desenvolvimento da inteligência emocional, é preciso antes, buscar o autoconhecimento. Vamos pensar em como você se vê. É o que chamamos de autoimagem. Sócrates viu uma frase na entrada do templo do oráculo de Delfos que dizia: "Conhece-te a ti mesmo." Mas, eu te pergunto como estão as crenças. O que seus resultados, sua postura, suas emoções têm comunicado acerca de você? O seu corpo, postura e seus resultados comunicam suas crenças. Você é o que é, por conta dos pensamentos dominantes que ocupam sua mente. Estes pensamentos geram sentimentos através do armazenamento de memórias que irão influenciar seu subconsciente de acordo à intensidade das emoções carregadas nelas. Estes sentimentos irão impregnar a ideia contida nos pensamentos em seu subconsciente em forma de crenças, e estas crenças serão comunicadas através de suas atitudes, postura e resultados. Se decidir, pode jogar fora todas as más influências do passado e construir a própria vida como quer que ela seja. Por exemplo, criando um inventário de seus ativos e passivos mentais, você descobrirá que sua maior fraqueza é a insegurança ou a falta de autoconfiança. Mas, superado e transformado em coragem por meio do princípio da autossugestão. Você vai escrever um conjunto de impulsos de pensamentos positivos colocados de maneira simples, memoriza-los e repeti-los diariamente até que se tornem verdades entusiastas no palácio de sua mente subconsciente. Deixo a seguir um exemplo de alguém que deseja superar a falta de autoconfiança. Repita estas afirmações várias vezes durante o dia. 1. Eu sei que tenho a capacidade de alcançar o meu propósito de vida. Portanto, exijo de mim mesmo ação contínua e persistente para a realização e prometo aqui e agora promover essa ação. 2. Eu entendo que os pensamentos dominantes de minha mente com o tempo vão se reproduzir em ação física e externa e aos poucos se transformar em realidade física. Portanto, vou concentrar meus pensamentos por 30 minutos todos os dias, visualizando a pessoa que pretendo me tornar. Dessa maneira, vou criar na minha mente uma imagem mental clara.
3. Eu sei, pelo princípio da autossugestão, que qualquer desejo que eu mantiver de forma persistente em minha mente com o tempo vai encontrar meios práticos de alcançar meu objetivo. Portanto, vou dedicar 30 minutos diários a exigir de mim mesmo o desenvolvimento de autoconfiança. 4. Eu escrevi claramente uma descrição do meu principal objetivo definido na vida e nunca vou parar de tentar até ter desenvolvido autoconfiança suficiente para sua realização. 5. Eu percebo plenamente que nenhuma riqueza ou posição pode durar, a menos que construída sobre a verdade e justiça. Não vou me dedicar a nenhuma transação que não beneficie todos por ela afetados. Terei sucesso atraindo as forças que desejo usar e a cooperação de outras pessoas. Convencerei outros a me ajudar por causa da minha disponibilidade para ajudar os outros. Vou eliminar o ódio, a inveja, o ciúme, o egoísmo e o cinismo desenvolvendo amor por toda a humanidade, porque sei que uma atitude negativa com outras pessoas nunca poderá me trazer sucesso. Vou fazer os outros acreditarem em mim porque vou acreditar neles e em mim mesmo. Vou assinar esta fórmula, gravá-la na memória e repeti-la em voz alta uma vez por dia, com plena fé de que ela com o tempo vai influenciar meus pensamentos e atos, de forma que eu me torne uma pessoa autossuficiente e bem-sucedida. Ajustando a AUTOIMAGEM. Eu vou expor uma ideia que toda criança deveria aprender antes de entrar na escola, uma coisa que a maioria das pessoas passam a vida inteira e nunca entendem de fato. O Dr. Maxwell Maltz, por volta de 1960, disse que foi a maior descoberta psicológica dessa geração. É a autoimagem. Nós temos uma autoimagem de nós mesmos. É como vemos a nós mesmos. Eu sei que existe o reflexo do espelho, eu posso me ver, há um reflexo do meu estado físico, mas isto não é como eu me vejo. Eu me vejo na minha mente, e isso é baseado em informações que tenho de mim. O problema é que algumas pessoas têm um monte de informações falsas, que lhes fornecem uma autoimagem falsa. Por isto, é importante nós buscarmos o autoconhecimento. Conhecer melhor a si mesmo é um dos maiores desafios do homem. O quanto você se conhece? Pouco, muito. Boa parte das pessoas dirá que se conhece, mas na verdade não compreendem nem seu próprio modo de agir ou suas escolhas durante a vida. Conta-se que um pastor suíço estava à beira de um colapso, sendo convidado a ver o psiquiatra Carl Jung. Ao ser indagado quantas horas por dia ele estava trabalhando, o pastor respondeu a Jung, cerca de 18 horas por dia. Jung aconselhou-o a reduzir para 8 horas por dia e passar o restante do tempo liberado para um relaxamento tranquilo por conta própria. O pastor fez isso. No primeiro dia, sentou-se numa confortável poltrona para ouvir Mozart e ler um romance. No segundo dia, Mozart deu lugar a Beethoven. E assim, por diante. Depois de 2 semanas ou mais, o pastor sentiu-se pior e voltou para Jung. O pastor descreveu suas horas de lazer. Jung disse: "Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que você deveria passar algum tempo em silêncio consigo mesmo." O homem respondeu: "Tempo comigo? Mas eu não posso pensar em nada mais terrível." Jung disse: "Bem, está na hora de conhecer-se melhor, pois essa é a pessoa que você tem infligido a seu povo 18 horas por dia." Um importante termômetro de autoconhecimento é a autoestima, ela pode variar de acordo às circunstâncias. O que torna algumas pessoas mais seguras de si, mais estáveis emocionalmente, enquanto outras se perdem, se desesperam quando algo acontece ou simplesmente sem razão aparente. Em qual time de pessoas você está se vendo agora? O das seguras e estáveis ou no time das que vivem em angústia interna e insegurança constantes? Conhecer-se a si mesmo, é pré-requisito para a construção de uma autoestima elevada. São sinais da falta de autoconhecimento características como insegurança, inadequação, perfeccionismo, dúvidas constantes, culpa e medo excessivo, incerteza do que se é, sentimento vago de não ser capaz, de não conseguir realizar coisa alguma, não se permitindo arriscar por medo de errar e com muita necessidade de agradar, ser aprovado, reconhecido pelo que se faz e nem sempre pelo que é. Se você se identifica com a maior parte destas características, sugiro conhecer-se um pouco mais utilizando alguns exercícios que deixo a seguir. Pegue papel e caneta e mãos à obra. Exercício de autoconhecimento. Primeiro, escreva 10 coisas que você gosta em si mesmo. Segundo, escreva 10 coisas que você não gosta em si mesmo ou que gostaria de mudar. Qual lista foi mais fácil de fazer? Avalie cada ponto negativo e positivo. Mude o que lhe incomoda. Valorize suas qualidades. O pensamento que nutrimos acerca de nós mesmos exerce poder sobre nossa autoimagem. Veja o poema A Filosofia do Sucesso, de Napoleão Hill. Se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. Se não pensar, quero a qualquer custo, não conseguirá nada.
Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será fracassado. Nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como tal. Se almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente eu conseguirei. Princípio da identidade. Vivemos num mundo cada vez mais adoecido da alma. As pessoas estão cada vez mais perdidas dentro de si mesmas. O desemprego, divórcios, falências na família, nas finanças e na saúde por muitas vezes tem tido sua causa em uma autoimagem destruída, distorcida. A sua autoimagem estará distorcida e sua vida ficará na falência, no fundo do poço até você descobrir quem você verdadeiramente é. Você não será livre para construir uma vida abundante até viver o princípio da identidade, e se encontrar com seu verdadeiro eu. Você sabe quem você é? Sabe o porquê de você não estar feliz, seu casamento está em ruínas, suas finanças estão no vermelho, sua saúde vai mal e você está escravizado pelos hábitos do fracasso. Por que você esqueceu quem realmente é? A resposta está em Gênesis. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1:26 da manhã, 27. Mas, Samuel, eu não creio no criacionismo, sou ateu, sou agnóstico, blá, blá. Não me importa. Descrer de algo ou alguém não quer dizer que não exista, mas só fala de sua ignorância a respeito de tal assunto. Então encare a Bíblia como uma coleção de livros com sabedoria milenar, que de fato ela é também. Enquanto você não corrigir a sua autoimagem, continuará tendo uma vida derrotada. A Bíblia é um livro de mais de 2000 anos e possui sabedoria milenar e divina, e ela diz que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você possui em você o poder criador, o dom de criar a sua realidade. E não apenas de criar. Deus criou o homem e a mulher e os colocou em um jardim especial, cheio de riquezas naturais e de vida, e disse: trabalhai até morrer? Não, ele disse: domine. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus e criados para dominar, para governar com sabedoria e graça. José foi bem-sucedido porque não se deteve pela condição. Por condição, me refiro às adversidades impostas pela vida e que muitas vezes têm te paralisado e viram a sua desculpa e motivo para desistir dos seus sonhos. Pelo governo sábio de José, milhares de vidas foram salvas, e o governo se iniciou em sua atitude de espírito desde a juventude em sua casa. José não desistiu diante da condição. Condição não define o teu destino, o que define o teu destino é a mentalidade com a qual você irá se posicionar diante da vida. José foi vendido pelos próprios irmãos como escravo, mas ele escolheu se posicionar como um governador, um líder de si mesmo. E todo aquele que se posiciona como líder de si mesmo, não importam as condições, ele vai sempre dominar a situação. Abandone esta postura de autopiedade, de autovitimismo e se levante do pó, como um homem ou uma mulher, criado à imagem e semelhança do Criador. Você não pode mudar o que já aconteceu, mas você pode dominar seus sentimentos e governar o seu destino a partir de agora. Não se trata de esquecer o passado simplesmente, mas ressignificar o que passou, perdoe quem lhe magoou, por você, por sua saúde emocional. Se liberte de todos os bloqueios emocionais que têm te paralisado. Toda dor esconde uma sala de armas que chamo de recursos. Descubra seus recursos e lance mão deles e deixe de viver a dor dos traumas, e lance mão dos recursos que existem em você. Com a dor do trauma também lhe foram dados recursos. Há dois lados em tudo, saiba descobrir e explorar estes recursos. São os seus superpoderes. Quando eu era adolescente sofria por insegurança e timidez, não conseguia levantar a mão na sala de aula para fazer uma participação, mas por outro lado, desenvolvi uma forte capacidade de aprendizado, uma certa habilidade autodidata e curiosidade em aprender de tudo. Você precisa descobrir quais recursos a sua dor esconde, e ao desenvolvê-los a dor será ressignificada. Renasça hoje para vencer. Deus te criou para reinar, você é filho, do Rei dos Reis, ele te criou para governar, para dominar nesta terra. Você tem o poder de ser mais esperto que o diabo e renunciar a todos os pensamentos negativos e autodestrutivos que ele tem enviado à tua mente. Você nasceu para dominar, para governar.
Mas não queira dominar os outros, subjugar o semelhante. As chaves mestras para criar uma vida abundante estão em dominar a si mesmo. Se tornar tudo o que Deus te criou para ser. A sua alma deseja ser tudo o que ela pode ser. Se levante, cresça e domine sobre o teu destino. Este é um trecho do primeiro capítulo do livro Assuma o Comando da Sua Vida. Encontre o livro digital completo no link na descrição deste vídeo. Aproveite a promoção e os bônus inclusos. Por tempo limitado, curta este vídeo e se inscreva no canal. Forte abraço. Samuel Adonai.